Mulheres, bom dia. Homens, muito bom dia. Futuros universitários, muito bom dia. Bem-vindos a uma série de aulas online com os professores Neto e Alan. A conversa vai ser mecânica. E eu estava pensando cá com os meus botões, como iniciar de forma tradicional, e aí eu me lembrei que existe uma série de tópicos, uma série de conteúdos que são básicos. Quando eu falo básico, é porque eles são fundamentais. E sem eles, o conjunto de conteúdos começa a ficar muito estranho. Dois conteúdos: velocidade, cinemática, movie. E se por acaso não estiver bem claro na minha cabeça o que é velocidade, o que é aceleração, daqui a pouco, lá na frente, em dinâmica, vai dar problemas. Portanto, teremos duas aulas atípicas, duas aulas puramente conceituais. Vocês vão ouvir, vão encaixar de tal forma que a gente possa entender claramente como é que funciona essa dona física. Tudo começa hoje com um conceito chamado velocidade. Agora, por favor, não confunda velocidade com rapidez. Em inglês é interessante, porque em inglês eles chamam velocidade de velocity. E tem um outro termo chamado speed, duas coisas muito diferentes. O que o carro, por acaso, marca no seu velocímetro não é velocidade, não é velocity, e sim speed. Velocidade é um conceito muito mais amplo. Velocidade envolve duas ideias, tudo ao mesmo tempo, juntos e misturados. O conceito de velocidade envolve a rapidez e envolve a chamada orientação. Dá uma olhada aqui para a gente bater um papo melhor sobre isso. Olha só, velocidade, eu quero representá-la através de uma ideia que envolve um pequeno símbolo, que é V. E esse V representa a rapidez. Pois é, a rapidez vai ser basicamente o número e a unidade. 20 metros por segundo, 80 milhas por hora, 30 nós. Toda vez que houver um número e a respectiva unidade, isso chama-se rapidez. Só que há outros nomes para isso. Você pode chamar também de módulo da velocidade, mas você pode chamar de velocidade escalar. Eu prefiro chamar de valor da velocidade. Então temos vários nomes: rapidez, módulo da velocidade, velocidade escalar ou o valor da velocidade. Só que tem uma segunda informação, e a segunda informação é a tal da orientação. Orientação, basicamente, é para onde o movimento está acontecendo. Quando alguém te perguntar, ei, me informa a velocidade, ele pediu duas coisas. Ele me disse, qual é a rapidez? E dois, para onde o corpo está indo? Qual a orientação? Há muitos anos na universidade, ou seja, no século passado, eu participei de uma corrida de orientação e havia uma bússola nessa corrida de orientação. Essa corrida de orientação, basicamente, ele dizia, olha, você vai ter que ir até aquele ponto, portanto, uma orientação. E ele dizia, tem que chegar lá em tanto tempo, portanto, eu tinha que ter uma rapidez. Os dois conceitos na corrida de orientação envolvia rapidez e orientação, e isso juntinhos é que eu chamo de velocidade. Será que o seu carro marca a velocidade? É possível, se no seu carro houver um GPS, porque ele vai te informar ao mesmo tempo o valor da rapidez, mas ele vai informar para onde o carro está indo, e portanto uma orientação. Se você tiver um daqueles Waze ou aquelas variantes e tal, ela começa a falar, vá para a rua tal, e você se percebe fazendo a curvinha. Fazer a curvinha significa mudar a orientação. Vamos colocar essa conversa toda agora em termos super práticos. Come with me, vem comigo. O que eu chamo de orientação é a antiga direção e sentido. Ou seja, vamos pegar aqui, ó, vou colocar tão somente uma linha reta. Olha lá, ó. Isso aqui é a direção. Agora eu vou colocar uma setinha. E quando eu colocar a seta, a gente passa a ter uma sentido. Setinha. Orientação com sentido. E isso chama-se, direção com sentido. E os dois juntinhos a gente chama de orientação. Se eu, por acaso, colocar agora um outro, ó, tem a retinha e tem a seta, isso aqui vai ser outra orientação. Então perceba que, quando eu te perguntar qual é a velocidade, você vai ter que agora me informar duas coisas. Dá uma olhada, exemplozinho, e vamos colocar em prática a nossa conversa. Um objeto está se movendo e eu quero representar puramente a orientação dele. Dá para representar rapidez? Dá. Rapidez vai ser representada por uma setinha menor ou por uma seta maior. Olha o que vai acontecer. Ele vai começar o movimento e a representação da orientação sempre é tangente, paralela ao movimento. Olha como é que está aqui, ó. Paralela. E ele vai subir.
Vamos colocar ele aqui mais rápido? Ó, setinha maior. Ele vai subindo, ficando mais lento. Então, ao ficar mais lento, ó lá, setinha menor. E a setinha está paralela à trajetória. Ó lá, ó, paralela, tangente ao movimento. Depois ele vai descer. E quando ele desce, ele volta a ganhar rapidez. O valor da velocidade vai aumentar. Setinha grande. Ele vai subir de novo. Sobe aí. E ao subir aqui, ó, o valor da velocidade, o módulo da velocidade vai diminuir. O que você percebe? Que ele estava indo, ora, para cá. Depois ele fez uma curvinha, depois ele desceu e depois ele subiu. Você percebe então que houve uma sucessão de mudanças de rota e, portanto, uma sucessão de mudanças na orientação. Se eu te perguntasse bem assim, ei, mudou a velocidade? Como é que se muda a velocidade? Vou dar uma dica. Mudar a velocidade envolve ou mudar a rapidez do movimento, ou mudar a orientação, ou mudar os dois, ambos. Neto, repete! Repito. Mudar a velocidade significa mudar só a orientação do movimento, fazer curva, ou mudar a rapidez, mais rápido, mais lento, ou os dois juntinhos. Colocando isso de novo na prática. Let's go, Lê. Vem pra cá, ó. Mudança de velocidade. Como é que ela vai acontecer? Parte 1, acabei de falar. Mudando a orientação. Olha, por favor, esse movimento aqui, ó. A primeira forma de você mudar a velocidade seria mudando a orientação do movimento. Portanto, vamos colocar aqui, ó, a orientação sempre tangente à trajetória. Olha lá, tangente. Olha para onde ele está indo, ó. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Então aqui, ó, orientação. Olha aqui o outro, ó. Mudou a orientação, fez a curvinha de novo. Olha aqui, ó, mudou a orientação, fez a curvinha de novo. Mais uma vez aqui, ó, mudou a orientação. E aqui, mudou a orientação. Então, como é que a gente muda a velocidade? Primeira alternativa, você muda a velocidade mudando a orientação do movimento, fazendo curva. Ocorrerá mudança na orientação se o corpo fizer curva. Preenche. Olha lá, ocorrerá mudança na orientação se o corpo fizer curva. E assim por diante. Então vimos aqui, ó, mudança de orientação, realização de curva. Segue. Mudança na rapidez. Esse é tranquilo, né? Alguém vai mudar na rapidez, mudar a rapidez, se ele ficar ou mais rápido ou ficar mais lento. Você consegue perceber, então, que você consegue mudar a orientação do movimento no carro ao girar o volante? Fez a curva. Você pode mudar a rapidez com um pedal do acelerador ou do freio, ou a embreagem, pode ser. Embreagem. Mudou a marcha. Você muda a rapidez do movimento, ou para mais ou para menos. Muito bem. Olha lá, ó. Mudança de rapidez. Ocorrerá mudança na rapidez se o corpo preenche. Ficar mais rápido ou ficar mais lento. Então, o que a gente viu até agora? Resumão para a gente não se perder. Quando é que um corpo vai ficar mais rápido? Uai, o valor da velocidade está aumentando, né? Ele percorre maior distância no mesmo tempo. Beleza. Quando é que ele fica mais lento? Então, quando ele percorre menor distância no mesmo tempo. Quando é que ele muda a orientação? Quando ele faz curva. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque daqui a pouco eu vou acelerar e vou pedir os conceitos todos juntinhos. Vai lá. Eu quero mudar ambos agora. Eu quero tanto mudar a rapidez do movimento, mas eu quero mudar também a orientação do movimento. Então o que você percebe aqui? Ele está subindo. De 1 para 2, ele ficou mais lento? Ficou, mudou a rapidez. De 1 para 2, ele fez curva? Mudou a rapidez e mudou a orientação. Mudaram os dois. 2 para 3, ficou mais rápido? Mudou a rapidez. E também fez curvinha de novo? Mudou a orientação. E por último, de 3 para 4, subiu, perdeu rapidez, perdeu velocidade escalar, diminuiu o módulo da velocidade? Sim. E também fez curvinha? Também. Resumão da história. Puff. Quando é que eu sei que alguém muda a velocidade? Deixa eu ser chato de novo. Deixe-me ser chato de novo. Mudar a velocidade. Muda ou só a rapidez, ou muda só a orientação, ou mudam os dois, ou mudam ambos. Se cair num dos três casos, o corpo muda. Aquele conjuntão, aquele grande conceito chamado velocidade. Agora, cuidado, por favor. Quando você representar apenas esse Vzinho aqui, ó, está representando apenas a rapidez, apenas o módulo da velocidade, apenas o valor numérico da velocidade. Por exemplo, 40. Quarentinha metros por segundo. No entanto, quando você, por acaso, representar embaixo
aí sim está representando a velocidade. Você percebe que legal? Você tem aqui, ó. Olha a rapidez sendo representada nesse local, que é o V, e olha em cima, representando, por sua vez, a orientação do movimento. Caramba, olha a simbologia falando alto aqui, ó. Tem duas informações. Tem o Vzinho, que é a rapidez, e tem aqui a seta, que representa para onde ele vai. Você já tinha se tocado que o chamado vetor velocidade? O vetor quer dizer duas informações. Me dê, por favor, um número e a unidade. E, ao mesmo tempo, me diga para onde que é esse movimento. É isso. Vamos então aqui, ó, nesse de baixo. Qual seria a velocidade? 40 metros por segundo é a rapidez. E falta agora mais uma informação. Para onde ele está indo? Vou colocar aqui, ó. Ó para onde ele está indo, ó. Inclinado, diagonal para baixo. Essas duas informações juntinhas te informam qual seria a velocidade dele. Agora, vamos lá. Quando é que eu sei que alguém tem velocidade constante? Você lembra que eu te disse que a velocidade é formada por dois conceitos? Rapidez e, ao mesmo tempo, orientação, os dois juntinhos. Alguém vai ter velocidade constante quando ele mantiver a mesma rapidez e quando ele mantiver a mesma orientação. Grava isso! Velocidade constante, mesma rapidez e mesma orientação. Neto, os dois têm que estar imutáveis. Imutáveis. Como dizia o antigo ministro da Fazenda brasileiro, os dois têm que ser imexíveis, tá bom? Não pode mudar o valor nem de um e nem do outro. Tá bom. Mesma rapidez e mesma orientação. O que significa isso? Vamos lá, vamos traduzir aqui, ó. Dizer que alguém anda com a mesma rapidez quer dizer que ele vai ter um movimento dito uniforme. Sério? Sério que você não pegava essa? Movimento uniforme é aquele em que ele mantém a mesma rapidez. Sim, o termo uniforme diz respeito apenas à rapidez do movimento. Caramba, Neto! Então, se você está andando e tem um velocímetro no seu carro e o valor do velocímetro sempre marca o mesmo valor, portanto, a mesma rapidez, isso é um movimento uniforme? É. Não importa se ele anda em linha reta, se ele faz uma curva, irrelevante. Movimento uniforme é aquele que mantém a mesma rapidez. Ou movimento uniforme é aquele que mantém a mesma velocidade escalar, o mesmo módulo da velocidade. Então, mesma rapidez, vamos completar aqui, ó. Movimento uniforme. Escreve no seu, que eu arredondo o meu aqui, ó. Uniforme. Pronto. E o que significa dizer que alguém mantém a mesma orientação? Esse é o mais fácil, hein? Faz o seguinte, brother, segue reto, segue reto, segue reto, vai seguindo reto. Mesma orientação, segue de forma reta, retilínea, como se fala em física. Mesma orientação, movimento retilíneo. Caramba, Santa Querupita, Batman. Só existe um único movimento, sim, em que a velocidade permanece constante. O único movimento em que a velocidade permanece constante é aquele que ele mantém a mesma rapidez, uniforme. E aquele que ele mantém a mesma orientação, retilíneo. Lembrou a sigla? Movimento retilíneo e uniforme. Anota isso, por favor. MRU é o único, sim, o único, que mantém velocidade constante. Movimento retilíneo, orientação igual. Uniforme, mesma rapidez. Dito isso agora, olha a representaçãozinha clássica dele. Ele andando aqui em linha reta e todas as setinhas apontando na mesma orientação e com os mesmos tamaninhos, mesma rapidez. Essa aqui é a representação do MRU. Então não esquece. Se te perguntarem, a velocidade é constante? Você me pergunta, a rapidez é a mesma? É uniforme? Está na linha reta? É retilíneo? Se a resposta for não, desculpa aí, ó. Então a velocidade não é constante. Conclusão da história. Olha isso. O único movimento com velocidade constante, sim, é ele, MRU. Eu peço, por favor, que você faça um flashcard com isso. Bem rapidinho. Rapidez, orientação, movimento uniforme, MRU. Eu acho que dá para fazer uns 4, 5 flashcards. Neto, não sei fazer flashcards. Não se preocupe. Nós vamos ter um grupo de Telegram, vai estar aqui embaixo, na descrição, o grupo do Telegram, assim como o nosso site também. E se você não souber fazer flashcards, a gente vai te ensinar como faz os flashcards. Além disso, vão ter dicas sobre métodos de estudo. Como é que funciona o método Feynman, sim, o método Cornell, dicas muito legais de como se organizar para poder estudar física. Continuando o papo? Vamos lá, ó. Quem sabe faz ao vivo, como diria Fausto Silva. Então, vamos lá, exemplo.
Acabei de colocar um movimento aqui, ó, movimento retilíneo e uniforme. Minha pergunta, a velocidade permanece constante? É sério, é sério. Pega seu amigo nerd babão e pergunta pra ele. Manda assim, na boa. Tá comendo, de repente, um pastelzinho e fala assim, ô, brother, no MCU a velocidade permanece constante? A probabilidade maior é que ele diga, sim. Vamos fazer o confere? Para a velocidade permanecer constante, vem pra cá. Para a velocidade permanecer constante, tem que manter a mesma rapidez? E se o movimento é circular e uniforme, ele garantiu que toda vez que o objeto estiver andando, o valor da velocidade é o mesmo. Então a rapidez, check, é a mesma. Ah, droga! O movimento é curvilíneo, então ele muda a orientação do movimento. A orientação não permanece a mesma. Foi mal, a velocidade não é constante. Não pelo problema na rapidez, mas porque ele faz uma curvinha, mudança na orientação. Quer ver? Eu vou te dar uma dica muito legal para saber se você tem velocidade constante ou não na prática. Funciona assim. Você está andando de avião, já sei. Você está no avião, voando legal. E você está, de repente, escrevendo alguma coisa num papel. Se o avião estiver voando com velocidade constante, você pode muito bem escrever e você não será atrapalhado. Mas se o avião estiver mudando a velocidade, você vai ter alguma dificuldade em escrever. Quer ver? Você está escrevendo e o piloto que está lá, pilotando o avião, ele olha pelo retrovisor e vê você lá escrevendo. Aí o piloto do avião mete o pé no freio. A tendência sua é ir para frente. Aquele copo de água derrama. Escrever é complicado, né? Porque ele mudou a rapidez. Agora, próximo. Você está tentando escrever e ele pega lá com um manche do avião bonitinho, só vira o manche. Mas ele vira abruptamente. Se ele virar abruptamente o manche do avião, o avião fizer uma curva, mesmo que ele mantenha a mesma rapidez, a sua mão vai para um lado, vai para o outro e você não consegue escrever legal. A única forma de você poder escrever legal no papel é caso o avião tenha velocidade constante. Ou seja, ou o avião está paradão, velocidade constante igual a zero, ou ele anda em linha reta com um valor igual da sua rapidez. Movimento retilíneo e uniforme. Continuando aqui, ó, manda mais um. Nesse movimento aqui, ó, que é o chamado lançamento de projéteis ou movimento balístico, a velocidade permanece constante? Faz um check para você ver. Ponto 1. Enquanto ele sobe, olha as setinhas, ó. Ele sobe, ele perde rapidez, o valor da velocidade vai caindo. Portanto, a rapidez muda. Então, ó, foi mal. A rapidez não permanece constante. Ele faz curva? É claro que ele faz. Droga! Então você pode garantir que duplamente ele muda a velocidade. Porque muda a rapidez e muda a orientação. Pergunta final. Tá aqui, ó. E essa pergunta é para você. Dá uma sacada. O movimento uniforme, ou melhor, no movimento uniforme, a velocidade é constante? E eu queria que você pudesse fazer essa pergunta no início da aula. Porque é muito provável que no início da aula você dissesse, movimento uniforme, a velocidade é constante. Agora a gente consegue conversar em outro nível. Movimento uniforme, vamos fazer o confere? Rapidez e orientação? Movimento uniforme. O que se me diz da rapidez? Check. Permanece a mesma. Afinal de contas, o movimento é uniforme. E orientação? Pô, Neto, mas ele não me disse nada, né? Ele não falou se ele anda em linha reta, se ele faz curva. Então, sobre a orientação, foi mal. Eu não tenho nenhuma informação. Cara, se a rapidez é a mesma e eu não sei garantir se ele faz curva ou não, se ele muda ou não a orientação, sabe o que você me diz? No movimento uniforme, a velocidade é constante? Não sei. Mas eu não posso escrever não sei. É claro que pode, eu acabei de escrever aqui, ó. Não sei. Pronto. Não sei. Agora vamos julgar um item. Item afirmando. Você pode marcar só certo ou errado, hein? No movimento uniforme, a velocidade é constante? Sabe o que você marca? Errado. Porque eu não sei garantir. Eu não posso garantir. Aí você fala bem assim, no movimento uniforme, a velocidade varia. Aí você fala, errado, porque eu também não sei garantir. Ou seja, o único item legal que você puder responder seria um item do tipo aberto. Uma prova, segunda fase da FUVEST, e você diria, pode ser que sim, pode ser que não. Me dê a trajetória. De acordo com a trajetória, eu posso te garantir se a velocidade permanece constante, linha reta, ou se ela muda, porque ele faz uma curva. Pois bem, essa aqui foi a primeira conversa que eu precisava. Porque como é que eu vou estudar movimento uniforme se eu não consigo nem dizer se a velocidade é constante?
ok? A gente vai dar uma pausa agora, porque eu vou te encontrar daqui a pouco numa outra aula, na aula de aceleração, que é a continuação dessa, uma aula super teórica que encaixa bonitinho nessa aqui. Te vejo na próxima.